Cara, esses dias. Esses dias pensando na forma de, tipo assim, do dia que eu tô gravando, não necessariamente o dia que tá saindo o episódio. Mas esses dias eu tava. Eu tava em casa, né, escrevendo umas paradas aqui. Vira e mexe, eu tô escrevendo umas paradas. Mas eu tava escrevendo um roteiro de uma peça ainda. Que quem sabe um dia ela sai aí pro mundo e vocês vejam ela em cartaz. Mas esses dias eu tava escrevendo um roteiro de uma peça. Aí me deu um break, né? Tipo assim, eu não consegui mais pensar por onde ir com o texto. Aí eu faço isso, né, mano? Eu escrevo, aí dou uma pausa. Aí fica parado lá alguns dias, às vezes algumas semanas, aí eu volto, escrevo. Aí às vezes nem é que eu volto, escrevo pra caramba. Às vezes eu volto, escrevo, tipo, duas linhas de fala, tá ligado? Aí eu volto pro hiato de novo. Ou eu não escrevo, eu reescrevo uma parada que eu já escrevi. Que aí eu fico, mano, mas faz sentido ainda que eu escrevi aqui? Faz sentido pra esses personagens, pra trama, do que eu penso que desenvolve o texto em si, pá. Se sim, beleza, eu não mexo em nada, eu só leio e não volto a mexer de novo, porque eu não sei pra onde eu vou. Quer dizer, eu sei pra onde eu vou, só que eu não sei como eu vou, entendeu? Aí depois eu volto e escrevo, ou eu volto, escrevo, reescrevo uma parada, aí eu paro de novo, porque eu falo, mano, tá, daqui eu não sei como prosseguir. E aí, assim, vai meu processo criativo de escrita, mano. E aí, quando me dá essas pausas, eu tento consumir outro tipo de mídia, entendeu? Como assim? Por exemplo, se eu tô escrevendo um roteiro, eu vou ler alguns roteiros diferentes, né? Vou ler uns textos, ler um livro, enfim, pra entender que tipos de soluções os outros autores trazem pros seus textos, tá ligado? De trabalhar a curva dramática da história, ou dos personagens, ou de uma situação específica. E vou entendendo, tá ligado? Só que aí nessa, eu fiquei, mano, eu não vou escrever não, mano, eu vou. Eu vou ouvir música, ouvir música. E já tinha saído já, um bom tempo já, né? Comparado ao tempo de agora. É. O álbum novo do BK e do Djonga. Do Djonga eu já tinha ouvido umas duas vezes. E do BK eu tinha ouvido uma só. Eu falei, mano, eu vou ouvir o álbum desses caras, velho. Vou ouvir de novo. Aí, bem na hora que eu abri o Instagram, assim, fazendo nada, né? Que é isso, a gente vai fingir que vai abrir uma coisa e no final abre outra. Aí, nessa que eu fui abrir, eu tinha visto um vídeo do Dom L falando sobre Caro Vapor 2. Aí eu fiquei, o quê? Ele lançou música, mano? Eu nem vi. Aí eu fui lá ouvir, né, mano? Porque tem dessa, mano. Não sei se é com vocês isso, mas tem alguns artistas, mano, que eu falo. Se ele lança uma parada, eu falo, tá. Desse mano aqui eu tenho que parar, eu vi. Dessa mina aqui eu tenho que parar, eu vi, tá ligado? Tem artistas que é meio assim, mano. E Dom L, ele é um desses caras que, tipo assim, ele lançou uma parada, eu vou parar, eu vou ouvir. Aí depois eu vou parar e eu vi de novo. Porque às vezes, tipo assim, eu não entendi ou eu não peguei todas as nuances, tá ligado? Eu falo, puta, mano, eu gostei disso. Mas eu não sei bem o que é isso que eu tô ouvindo, sabe? O que ele tá querendo me dizer a mais com isso. Aí eu fui lá ouvir, cara, o Vapor 2. E, mano, sei lá, velho. Eu não sou o melhor exemplo disso, tá ligado? Eu não sou o melhor exemplo disso. O Índigo, por exemplo, mano, acaba ouvindo vários álbuns que lançam no decorrer do ano, tá ligado? De vários artistas. Mas acho que até mais da gringa do que aqui do Brasil, tá ligado? Mas no caso, eu escuto muita música nacional. E eu acabo ouvindo música solta, eu não acabo ouvindo o álbum inteiro. Em alguns casos eu paro pra ouvir o álbum. E aí nesse eu falei, não, mano, eu vou parar pra ouvir o álbum do cara. Aí eu fui lá, eu ouvi. Eu achei do caralho, mano. Foi, tipo, muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí, só que eu fiquei nessa, tipo assim, mano, eu achei muito bom. Mas acho que eu não entendi tudo que tava querendo me dizer aqui, não, mano. Ou tudo que eu poderia sacar, assim, de imediato. Eu falei, não, vou ouvir de novo. Aí eu tirei outro dia pra ouvir. E o texto tá lá parado. Aí eu tirei pra ouvir. Aí eu falei, não, mas nesse dia eu vou ouvir os três, porque naquele dia eu não tinha ouvido do John Glenn e do BK. Eu falei, não, mano, eu vou ouvir os três e vamos entender musicalmente cada álbum de cada desses caras. E, mano,
É uma parada muito da hora. Tipo assim, é. O álbum dos três é muito bem produzido, mano. É muito bem produzido, tá ligado? Musicalmente falando, tá ligado? Você ouve, você tem uma experiência, tá ligado? É claro, cada um na sua proposta de como fazer música. E o do Dom L, mano, ele é uma parada que quanto mais eu escuto, mais eu escuto, mais eu fico impressionado, tá ligado? Porque é muita variação, mano, as viradas e tudo mais. E as letras são muito boas também. Aí eu ficava, caraca, mano, muito da hora. Aí eu vi uns amigos postando sobre o que ouviram no primeiro semestre de 2025. Aí eu fui ver, aí alguns colocando um monte de música, pá, assim. Alguns álbuns de rap também. Aí nenhum deles colocou do Dom L. Eu toda hora assim, mano, vai ouvir o novo álbum do Dom L. Bala demais, bala demais. Vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir. Fazendo o famoso espalhando a palavra. E neste exato momento que eu fiz esse. Eu fiz esse. Eu fui fazendo esse repasse, né? De informações. Essa troca de informações. E de alguns eu recebi um grandíssimo obrigado por me mostrar essa beleza. Que é muito bom. Escutem lá o novo álbum do Dom L. Caro Vapor 2. Qual é a forma de pagamento? Acho que é assim o nome inteiro do álbum. Aí. Me apareceu uma notícia, mano. Que eu fiquei tipo. Caraca, mano. E é sobre isso o tema de hoje que a gente vai conversar, mano. Não tem nada a ver de roteiro. O roteiro vai continuar escanteado um tempo. Até eu voltar a mexer nele de novo. Mas é sobre uma notícia, mano, que eu vi que eu fiquei. Tá, tem algo aí. Mas bora sobe essa vinheta aí, porque a introdução já foi muito longa. Meu solo, número 1. Seguinte, mano. Eu abri aqui uma matéria do G1 e outra da Billboard. Da Billboard eu não peguei pra ver. Não li ainda, mas a do G1 eu li. Mas eu trouxe essas duas matérias pra gente discutir uma parada aqui. Mas vamos lá, ó. Matéria do G1 assinada pela redação do G1. Matéria do dia 10/7 de 2025. Menos é Mais desbanca sertanejo do topo do ranking das músicas mais ouvidas do stream e lidera primeiro semestre de 2025. Segundo o ranking da Pro Música, sertanejo só aparece na quarta posição com Tubarões, de Diego e Victor Hugo. Ritmo liderava a lista nos últimos 7 anos. Caraca, mano. Líder nos últimos 7 anos nas plataformas de streaming, o sertanejo perdeu lugar para o pagode do primeiro semestre de 2025. Segundo o ranking do Pro Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, o primeiro lugar fica para Coração Partido do Menos é Mais e vai. O funk ficou com prata e bronze no ranking, além de ter sido o ritmo que mais apareceu no top 10, ocupando 4 posições. O Garoto Eu Quero Você Só Pra Mim, parceria Oruan, Zé Felipe, MC Tuto, fica com seu lugar. E vem Fui Moleque, de Nilo, DJ Marques, MC Paiva, ZS. Sertanejo só aparece na posição, com Tubarões, de Diego e Victor Hugo, das 50 faixas mais ouvidas, 3 são estrangeiras. A melhor colocada foi Die With A Smile, da Lady Gaga com Bruno Mars. Acho que eu falei certo, sei lá, talvez tenha falado totalmente errado. Já Aptitude, da Rosé, sei lá, acho que é Rosé, e Bruno Mars, ocupada a 47ª posição. E Abracadabra, da Lady Gaga, 48. Caraca, doideira você pensar o que tem em comum aqui. Nas 3 faixas gringas que tá no top 50 no Brasil. Todas tem Lady Gaga ou Bruno Mars. Uma é a Lady Gaga e o Bruno Mars. A outra é a Rosé, né, do Blackpink, com Bruno Mars. E a outra é Abracadabra com a Lady Gaga. Mó brisa, né? Mas vamos lá. A lista da Pro Música considera as músicas mais escutadas no país, somando as plataformas de Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Napster, com dados compilados pela BMAT.
Ou BNAT, sei lá se tá em esse bagulho. Enfim, mano. Eu tô com a lista da Billboard aberta aqui, mano. Tipo assim, é uma grande variedade de sertanejo, tá ligado? Porque é isso, mano. A máquina, né? A máquina da indústria, se a gente for dizer, pensar nessa forma. Os caras sempre investiram muito em muito sertanejo, né? Eu digo sertanejo universitário, né? Essa forma nova que a gente tem de ouvir sertanejo, de consumir sertanejo. Nova pensando em relação à história da música no Brasil, tá ligado? Um gênero muito novo. E é legal você ver que essa disputa tá lá, mano, entre a galera do funk. Tem uma galera do funk. Tem uma galera. Que é isso, que eu tô vendo aqui a lista, tipo assim, é funk, sertanejo, funk, sertanejo, funk, tá ligado? É muito funk, é muito sertanejo, mano. E do nada o pagode lá em cima. E se você pegar pra ver a origem do pagode, né, que vem, nesse caso, esse pagode que a gente ouve, que vem do samba, né, na verdade, se você for pegar pra ver na raiz da coisa, pagode, na verdade, é a festa que rola o samba, mas acho que isso aí é meio confuso até pra mim. Se eu tentar explicar, eu vou embananar mais a coisa do que parece. Mas vamos tratar o pagode como um gênero musical, tá ligado? É muito louco você pensar que, tipo assim, as origens do pagode, né, que vem antes, o samba, era uma parada extremamente perseguida pra 2025, ele tá desbancando uma máquina gigantesca que é a do sertanejo, sabe? Porque acho que o funk ele é uma parada muito enraizada na nossa cultura, como uma contraproposta da elitização da parada que é a música, em especial a música sertaneja, né? Que é isso, mano. Tu encontra uma porrada de grupo sertanejo, mano, que é sustentado pelo lance do agronegócio, né, mano? Porque é pensado pra essa parada deles, dessa forma deles de consumir música. O que eles acham interessante, eles investem e um país inteiro canta a parada, tá ligado? Que aí eu não tô aqui pra dizer se isso é bom ou ruim. Mas só pela forma que eu tô falando, acho que vocês entendem meu posicionamento. Mas é louco você pensar, mano, que do nada o pagode, ele chegou nesse espaço com um grupo que também recentemente bateu 1 bilhão de visualizações, o Churrasquinho do Menos é Mais, né? Aquele compilado famoso que todo mundo canta, né? Do Eu sei que deve estar com ele agora, tá ligado? Acho que só manda esse pedaço que você já sabe qual que eu tô falando. Bateu 1 bilhão de visualizações no YouTube, mano. 1 bilhão. Cara, bater milhão já é difícil no YouTube, tá ligado? Música é até relativamente um pouco mais fácil. Porque é aquilo, se você curtiu, você vai ouvir 1, 2 vezes. E se tiver 100 mil pessoas ouvindo, pode chegar perto do 1 milhão. Mas 1 bilhão é muita coisa, mano. É muita coisa. Pensando que somos um país continental com um pouco mais de 200 milhões de pessoas. Pra chegar a 1 bilhão, é como se cada um tivesse ouvido 5 vezes. Tá ligado? Todo mundo do país, todo indivíduo ouviu essa música 5 vezes. É como se isso tivesse acontecido. E é óbvio que tem gente que nunca nem deu play nessa parada no YouTube. E é muita gente que nem deve ter nem relado o play ali. E aí, pra isso chegar a bater 1 bilhão é absurdo, mano. É absurdo. E é pensar que, tipo assim, todo de fazer uma parada chegar nesse nível estratosférico, mano. Tipo, vamos lá. Menos é mais, entendeu? Tá nem lá perto assim, mas... Pô, se eu falar pra vocês que eu nunca ouvi isso na minha casa, é mentira, mano. Que tô ouvindo lá uma coletânea de samba, de pagode, do nada entrou esse umas 2 vezes. E foi, tá ligado? Não tem como não falar que no momento eu ouvi essa música, mano. Mas é doideiro você pensar o quão forte veio, mano. O quão forte veio e foi essa escalada e essa crescente. Porque querendo ou não, a gente tem muitas pessoas que representam bem o pagode também, mano. Que ajudam a fazer esse peso, essa força, né, mano?
hoje, é claro, como eu falei, é muito difícil você entender e especificar o que é samba e o que é pagode. No fim, as paradas acabam se misturando lá e você vai ouvindo de tudo um pouco. Mas eu tenho certeza que no repetir de muita gente tocou Péricles, mano. Tocou Thiaguinho, tocou Grupo Revelação, tocou Pichote. Vai, mano, vai. Mas aí entra um questionamento que eu gostaria de fazer com vocês. Só pra gente refletir um pouquinho, mano. De novo, não tô aqui pra julgar o trampo dos caras, velho. Não é o meu perfil fazer um questionamento, entender como é que eles trabalham ou deixam de trabalhar. Mas só pra gente refletir um pouco. Uma parada que eu acho que é importante. Que isso vai refletir também sobre muitos outros gêneros musicais. E a gente entender a forma que a gente consome a parada. Que é o quê? Hoje eu sinto que o sertanejo não, o pagode que a gente ouve, os grandes cantores de pagode que a gente tem por aí, mano, eu sinto que tem uma... A forma deles de produção musical, de estruturar a música, de como ela é cantada, tá ligado? Eu não sinto muita diferença. Eu, na verdade, sinto mais proximidade dela com o sertanejo universitário, né? O sertanejo que a gente ouve hoje em dia, do que com o samba, que é a sua origem, tá ligado? Pensando que também os instrumentos são totalmente diferentes, mas hoje não mais tanto. Tá ligado? Se você pegar pra ver vídeo, por exemplo, de muita gente no TikTok ou no YouTube, mas esses vídeos curtos, né? Instagram também, enfim. Mas esses apps de vídeos curtos, quando tem algum vídeo de um cara ou de uma mina questionando sobre o pagode, a forma que a galera canta hoje, né? Zoando que tem muitos melismas, né? Muitos vibratos acontecendo, ou as firulas que uma galera fala. Ou pega um surdo, né? E do nada fica repicando no surdo, fazendo quase transformando numa bateria. É uma forma diferente de você pensar a música e a forma como ela é estruturada. E beleza. Mas se você for pegar pra ver... eu fiz esse teste esses tempos aí e fui tentando encaixar, analisar e pensar. Muitas dessas músicas de pagode, se você tirasse essa instrumentação e encaixasse a de sertanejo, funcionava do mesmo jeito. Tá ligado? E não é que isso seja um problema. Não acho que seja um problema. Mas é um comparativo que eu acho que é justo ser feito. Que o pagode, pelo menos pra mim, ele hoje tá muito mais próximo do sertanejo do que do próprio samba. Isso eu digo na relação do que a gente ouve em massa, né? De grande volume. É o que eu penso e eu acho, né? Essa forma de como é feita essa parada. Como por um tempo, não é que era igual, mas houve essas misturas também, né? Da galera do sertanejo cantando também com o pagode, né? Até citamos o Menos é Mais. Eles fizeram algumas colaborações com alguns artistas de sertanejo. Que deu certo e tá aí bombando, mano. Mas também é mérito da galera que tá cantando, que consegue se encaixar em qualquer gênero, mano. Tá ligado? Mas também já teve o tempo que a galera do sertanejo cantou com a galera do rap, né? O do funk cantou com o sertanejo. E o gênero vai se misturando. E que é muito legal de se ver. Mas pensando assim, numa relação que vem da cultura de massa, tá ligado? Uma que é necessariamente foi descriminalizada há um tempo atrás. E outra que é sustentada por um grupo de elite muito poderoso, eu não consigo deixar e pensar de ser curioso como esses dois universos colidiram e estão se misturando
E estão fazendo algo que as pessoas estão ouvindo muito, tá ligado? Estão consumindo muito, não deixam de ouvir. Se você abre uma rádio, dificilmente você não vai ouvir tocando pagode sertanejo, mano. Dificilmente. Tem rádio que só vive de pagode sertanejo. Tá ligado? É muito poderoso você pensar que agora esses dois gêneros estão brigando lá em cima. Dessa forma, são dois gêneros que estão muito parecidos. Musicalmente falando, estão muito parecidos. E, de contrapartida, tem o funk lá, que tá fazendo a contramão da parada. Que vem de outra levada, mas que também... Acho que vale até um outro episódio pra uma outra discussão, pra eu estudar um pouco mais a fundo disso. Mas que a forma de consumo... Não a forma de produção musical, mas a forma de consumo dos artistas de funk e os de sertanejo, em alguns pontos também não estão muito distantes, tá ligado? Mas isso aí vai ficar pra outra hora, porque senão eu vou começar a falar aqui e eu não tô com muita base pra gente poder discutir tão a fundo assim. Demorou? Bora pra finalização desse episódio. Isso, meus amigos, é complicado, mano, a discussão, acho que vale aprofundar, mas eu sinto, né, se for pra resumir bem, eu sinto que o pagode, ele tá muito próximo hoje do sertanejo, a forma como ele é cantado, como ele é construído, tá ligado? Então, não me surpreende, mas não me surpreende tanto assim, ele tá em alta e disputando esses grandes espaços assim, com o sertanejo, porque ele não tá muito longe. E dependendo de como você só, sei lá, separar só o vocal, tem gente que vai falar, mano, não sei distinguir qual é qual. Tá ligado? Mas é doideira, mano. Mas me diz aí, o que vocês acham? Você acha que eu tô maluco? Pode ser também, mano. Talvez seja uma visão só minha, seja o doidinho da rua gritando aos quatro ventos e ninguém tá ouvindo. Mas me diz aí, deixa nos comentários, manda pra gente nas nossas redes sociais, com @meuSoloN1, minusculinho, tudo juntinho. Ou no nosso e-mail, msn1.podcast@gmail.com. E no mais, beijo pra vocês, se cuidem, tamo junto.